O objetivo de um bom front-end é fornecer uma experiência agradável e sem atrito para que os usuários possam interagir com seus processos de negócio, mas o front-end ele não é o negócio em si. Eu sei que isso gera um desconforto para a gente que trabalha com front-end, mas calma, fica nesse vídeo até o final que você vai entender por que você deveria pensar nos seus componentes, na sua UI, nas suas telinhas, por último, ao invés de começar desenhando a sua aplicação por elas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui um desenvolvedor front-end muito melhor, que entende mais negócio, que gera mais valor para as empresas em que você trabalha e, consequentemente, ganha muito mais dinheiro com isso. UI como uma reflexão tardia, de fevereiro de 2019, mas vocês vão ver o quão atual é esse artigo. Ele começa só dando um pouco de contexto, tá? Lembrando que esse artigo é de 2019. Ele fala: uma perguntas que as pessoas me fazem regularmente, como todos os novos recursos do React, Context, Hooks e Suspense afetam como construímos aplicativos web no futuro. Eles tornam bibliotecas de gerenciamento de estado como Redux ou Mobex obsoletas. Para quem não sabe, Mobex é uma biblioteca de gerenciamento de estado, só para contextualizar, e o autor desse artigo é se eu não me engano, o criador ou um dos mantenedores dessa biblioteca, né? Então aqui ele dá um pouco mais de contexto. Com esse post tentarei responder a essa pergunta de uma vez por todas. Para realmente entender a pergunta, precisaremos fazer um pequeno trabalho de base. Vamos dar um passo para trás e deixar React, Redux e Mobex sozinhos enquanto respondemos a uma pergunta mais fundamental. O que é um aplicativo web? Para o propósito desse post, um aplicativo da web é uma interface de usuário que permite que os clientes interajam com o seu negócio. E eu acho isso muito legal, que ele já vai colocando todo mundo na mesma página, tá bom? A principal lição aqui é que é uma interface de usuário, não o. Aqui tá não o, mas seria não há, tá? Por conta da tradução. Então aqui o que ele tá querendo dizer é uma interface, mas não a interface, ou seja, não é a única ali que existe. O objetivo de um front-end agradável: fornecer uma experiência agradável e sem atritos para seus clientes interagirem com seus processos de negócio, as regras de negócio. Mas o front-end não é o negócio em si. E aqui já começa a parte importante da reflexão. O front-end ele não é o negócio em si. Ele é só o meio pelo qual o usuário vai acessar de fato o valor ali que ele vê naquela aplicação. E ele já vem com um exemplo aqui que eu achei muito interessante também, né? Como um experimento mental, né? Um exercício mental, imagine que o inbox do Google, então o seu Gmail, ele pare de funcionar. Teoricamente, os usuários poderiam pegar o telefone, ligar para o Google, se identificar e perguntar a um funcionário do Google: por favor, me diga quais mensagens você tem esperando por mim. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o valor que o Google lá gera não está na interface do Gmail em si, e ele receber os e-mails dele. Então, o telefone seria, mais uma vez, outra UI. Então, o inbox é uma UI, o telefone é outra UI, ou seja, a interface pelo qual o usuário interage com o seu negócio. Esse exercício mental é uma ótima maneira de descobrir do que se trata o seu negócio. Se um cliente passasse pelo seu escritório, que pergunta ele faria, né? Então, se a sua UI parasse de funcionar, o seu cliente ia entrar no seu escritório perguntando sobre o quê? Que informações você tentaria, isso aqui é muito legal também, ó. Que informações você tentaria salvar se o escritório estivesse prestes a pegar fogo? Quais interações do usuário geram dinheiro para o seu negócio? Então, pensa num aplicativo do banco. Hoje a gente pega o nosso celular aqui e a gente consegue fazer uma transferência bancária, mas o aplicativo que a gente constrói aqui, ele é apenas uma interface. Teoricamente, hoje na prática, você pode entrar na agência bancária e através do seu atendente lá, né, do bancário que está lá, ele seria basicamente a sua interface. Você se identifica com a sua identidade e ele consegue fazer a operação, a transferência que você quiser, né? Então, o que gera valor de fato é você poder fazer a transferência e não se apertar no botão em si. Percebo que no desenvolvimento front-end, frequentemente abordamos interfaces de usuário do ângulo oposto. Começamos com alguns mockups, então adicionamos pedaços de estado em lugares quase que arbitrários para fazer a coisa toda ganhar vida. Basicamente, estado e dados são uma reflexão tardia, o mal necessário que é necessário para fazer aquela bela UI funcionar. Então é uma crítica que ele está fazendo a quem começa, né? Isso é muito comum quando a gente pega uma pessoa que ela não entende muito de negócios de tecnologia e ela começa a pensar no produto dela pela interface. Ela acha que o valor principal ali está na interface que ela cria. Trabalhar sua aplicação desse lado inevitavelmente leva à conclusão: estado é a raiz de todo mal, né? Estado aqui que ele está falando é o state, tá, gente? É gerenciamento de estado. É aquela coisa horrível que torna tudo o que era bonito no começo feio e complicado. Mas aqui vai em conta
pensamento. O estado é a raiz de toda a receita, né? O state, né? O seu gerenciamento de estado é de fato o que vai gerar valor ali para o cliente, né? Ele fala a informação, a oportunidade para os clientes interagirem com o processo de negócio em última análise, a única coisa que gera dinheiro. Sim, uma melhor experiência de UI provavelmente levará a mais dinheiro, mas não é o gerador de dinheiro em si. Agora os designers estão se matando. Porque a gente, como desenvolvedor front-end, entende a importância da UI, mas essa reflexão aqui é muito importante. No final do dia, como ele fala, pode melhorar, pode acabar gerando mais valor, mas ela não é de fato o que gera o valor em si. É o que acontece ali por trás da UI, né? Os desenvolvedores back-ends agora devem estar super felizes. Então, na minha humilde opinião, deveríamos abordar a construção de aplicativos web na direção oposta e, primeiro, codificar quais interações nossos clientes terão com o nosso sistema. Isso é uma baita de uma reflexão e de um sinal de maturidade de um desenvolvedor front-end chegar aqui nessa conclusão. Quais são os processos? Quais são as informações que ele precisará? Quais são as informações que ele enviará? Em outras palavras, vamos começar modelando nosso domínio de problema, né? Ou seja, começar pelo domain, né? Tem um pouco aqui de DDD, né? Uma pitada desse conceito de DDD, de fato que vai gerar valor para o cliente. As soluções para esses problemas são coisas que podemos codificar sem recorrer a uma biblioteca de UI. Podemos programar as interações em termos abstratos, testá-las em unidades, construir um entendimento profundo de quais estados diferentes todos esses processos podem estar. E para quem está começando, talvez seja muito abstrato esse conceito, porque a gente geralmente começa acoplando, criando tudo junto ali, né? E a gente não vê muito bem essa separação de responsabilidade. Mas a ideia desse artigo é justamente fazer você refletir sobre isso, sobre a importância, né? As consequências de você ter tudo junto, né? As consequências ruins e a importância de você aprender a separar a responsabilidade dentro do seu projeto, tá bom? De separar o que é UI, o que de fato ali gera valor para o teu negócio. E aqui ele tem um screenshot desse rapaz que eu não faço ideia de quem é, mas que é bem interessante, né? Model and develop your app's logic as if it will be used in many different UIs, ou seja, modele e desenvolva a lógica do seu aplicativo como se ele fosse ser utilizado em diferentes UIs, né? Diferentes interfaces web, CLI, nativo, even if you won't be, ou seja, mesmo que não vá. This will force you to avoid coupling logic with presentation. Isso vai evitar você acoplar a lógica com a apresentação. With mainstream frameworks, React, Angular, Vue, unintentionally encourage, ou seja, que esses principais frameworks aí da moda, eles, sem querer, acabam você encorajando esse acoplamento, né, da sua lógica com a sua UI. Nesse ponto, não importa ainda qual é a natureza da ferramenta que os clientes usam para interagir com o seu negócio, ou seja, estou pensando só no meu domínio, o problema que eu quero resolver, se vai ser web, aplicativo ali, nativo, enfim, React Native, né, aplicativo web, React Native, um SDK, um módulo NPN, não importa. Então, inicialmente, projete seu estado, armazenamentos e processos como se estivessem criando uma CLI, não um aplicativo web. Ou seja, é como se fosse um exercício mental para você realmente parar de pensar na apresentação, na presentation, né? Ou seja, na UI, quando você está construindo ali o teu domínio que de fato vai gerar valor. Agora você pode estar se perguntando, você não está exagerando na engenharia? Por que eu deveria construir meu aplicativo como se estivesse prestes a lançar uma CLI? Eu claramente nunca falei isso. Você está me fazendo vomitar unicórnios, né? Ou seja, sei lá, como se estivesse exagerando aqui alguma coisa nesse sentido. Agora, pare de ler esse blog por um momento e volte para o projeto que você está procrastinando no momento e ative seu executor de teste. Agora me diga novamente, seu aplicativo tem uma CLI ou não? Cada desenvolvedor em sua equipe tem uma CLI, né? Eu espero, o executor de testes. Ele interage e verifica seus processos de negócio. Quanto menos níveis de interação seus testes de unidade precisarem para interagir com seus processos, melhor. Os testes de unidade são a segunda UI do seu sistema, ou até mesmo a primeira se você aplica TDD, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Você, como desenvolvedor, mesmo que você não perceba isso, você já tem outra interface na qual você interage com as lógicas do seu sistema. Se você usa TDD, ou seja, você cria primeiro os seus testes ali para depois criar as regras em cima desses testes, a sua CLI que você está rodando os testes ali, ela é uma interface no qual você está interagindo com aquelas funções ali que você chama para executar os processos que são relevantes para a sua aplicação. O React faz um trabalho realmente incrível para permitir que testes unitários entendam uma UI de componentes e interajam com ela, sem ter um navegador.
Mas ainda assim, você deve ser capaz de testar sem as indireções introduzidas por conceitos como montagem e renderização, né? Que seria o mount and rendering, né? Superficial ou não. Disparo de eventos, snapshot em UIs, ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: você deveria ser capaz de testar as regras de negócio da sua aplicação, seja um aplicativo web ou com React Native, sem precisar utilizar, por exemplo, uma biblioteca como a React Native Test Library ou a React Testing Library. Ou seja, você quer conseguir executar as suas lógicas sem depender dessas interações de UI. Esses são todos os conceitos que não importam para o domínio do negócio e vinculam desnecessariamente sua lógica ao React. Se você não consegue testar as suas regras de negócio sem utilizar essa lib de UI, é porque seu código ele está muito acoplado, né? A sua interface ela está acoplada à sua lógica de negócio e vice-versa. E aqui ele, né, gera até uma conclusão. Nada supera a simplicidade de invocar seus processos de negócio diretamente como um conjunto de funções, né? Então se você tiver feito seu trabalho de casa, tiver tudo separado, você consegue executar e testar as suas regras de negócio sem precisar dessas bibliotecas de UI, só chamando essas funções. Então, a essa altura você pode ter algumas pistas do porquê eu sempre fui um oponente de capturar diretamente o estado do domínio no estado do componente React. Isso torna o desacoplamento de processos de negócio e UI desnecessariamente complicado. Se eu fosse construir uma CLI para meu aplicativo, provavelmente usaria algo como Yards ou Commander. Eles são ferramentas, né, para construir aplicativos de UI. Mas isso não significa que, porque uma CLI é minha UI, espero que essas bibliotecas gerenciem repentinamente o estado dos meus processos de negócio. Em outras palavras, que eu estaria disposto a pagar por uma reescrita completa apenas para alterar entre args e commander. O React é para mim como uma biblioteca de CLI, uma ferramenta que ajuda a capturar a entrada do usuário, o disparo de processos e a transformar dados de negócios em uma saída agradável. É uma biblioteca para construir interfaces de usuário, não processos de negócio. E lembrando que esse artigo aqui é de 2019, então se a gente pensar hoje em frameworks, como por exemplo Next.js, que está trazendo, em alguns casos de uso, até mais acoplamento, fazer chamadas ali de banco de dados, sei lá, coisas desse tipo direto no componente, né? Isso é uma preocupação que eu vi algumas pessoas comentando, e essa reflexão aqui já está falando um pouco sobre isso, né? De que você deve enxergar o React simplesmente como uma biblioteca ali de componente, né? De UI. Isso tem muita regra de negócios, todo o teu estado está carregado ali. Mais uma vez, você vai ter muitos problemas com esse acoplamento, eventualmente dificuldades, se você quiser mudar para uma nova biblioteca, ou até mesmo só fazer alterações, mudar para uma interface nova, ou coisas desse tipo. Somente quando você tiver capturado os processos do cliente, testado e verificado, é que começa a importar como a UI real deve ser, com qual tecnologia ela é construída. Você se encontrará em uma posição muito confortável. Conforme você começa a construir componentes, você descobrirá que eles não precisam de tanto estado. Alguns componentes terão algum estado próprio, já que nem todo estado da UI é relevante para seus processos de negócio. Todos os estados voláteis, como seleção atual, abas, roteamento, etc. Mas a maioria dos componentes será burra. Você também descobrirá que os testes se tornam mais simples. Você escreverá muito menos testes que montam componentes, que renderizam componentes, disparam eventos, etc. Você ainda precisará de alguns para verificar se conectou tudo corretamente, né? Nossos famosos testes de integração. Mas não há necessidade de testar todas as combinações possíveis. O grande desacoplamento permite interação de UI muito rápida, testes AB e etc. Porque uma vez que o estado de domínio e a UI foram desacoplados, você está muito mais livre para reestruturar a sua UI. Caramba, até mesmo mudar para uma biblioteca ou paradigma de UI completamente diferente se torna mais barato, porque o estado não é afetado por isso, o que é ótimo, já que na maioria dos aplicativos que vi, a UI se desenvolve em um ritmo muito mais rápido do que a lógica de negócio real. Então aqui mais uma vez, ele falando da importância dessa separação de responsabilidade, de você conseguir desacoplar a sua UI da regra de negócio. E eu sempre trago, né, como exemplo, a arquitetura que eu utilizo lá no PRN, que eu perturbo muito os alunos quanto a isso, que às vezes é difícil para quem está começando a enxergar, mas quando a gente fala de aplicativos maiores, aplicativos grandes com escalabilidade, a gente precisa dessa separação de responsabilidade, né? Então aqui a gente tem a nossa camada de domínio, onde a gente vai executar algumas regras de negócio, os nossos serviços, conexão com a API, se você tiver banco de dados, seja local ou remoto, não faz. E a nossa UI, ela vai ficar muito simples, a gente não tem quase nenhum estado acoplado, e a gente tem, por exemplo, uma camada, né, de aplicação
aplicação que vai fazer esse meio campo entre elas, tá? Então, esse desacoplamento, né, ele fala, né, o grande desacoplamento permite iteração de UI muito rápida, testes A/B e etc. Outra coisa, né, que ele comenta também, que eu vejo isso na prática, né, ele fala que até mesmo mudar para uma biblioteca ou paradigma de UI completamente diferente se torna muito mais barato. Então, por exemplo, né, só dando um exemplo aqui que a gente tem no código, né, do PRN, a gente tem, deixa eu diminuir um pouco, a nossa tela de comentários e, obviamente, a gente vai, sei lá, fazer uma listagem de comentários. Eu tenho uma abstração aqui, toda a minha regra de buscar esses comentários aqui, eu estou abstraindo em mais um elemento, mas deixa eu pegar outro exemplo, por exemplo, criar, né, um comentário. Tá tudo abstraído aqui dentro, e aqui dentro eu faço o meu processo mais pesado, eu tenho a minha mutation, que vai de fato executar a função, mas eu tenho meu load, estado de erro, aí eu tenho invalidação de cache, tudo isso aqui é independente de UI. Eu estou utilizando isso aqui num projeto React Native, mas esse código ele funcionaria completamente em qualquer aplicativo que roda JavaScript. Então, se eu estivesse fazendo na web, eu conseguiria conectar dessa forma. Uma CLI que vai utilizar JavaScript, vocês podem ver que não tem nada, né, de UI aqui. Então, a minha regra de negócio, as minhas regras da aplicação, elas estão bem isoladas. Então, amanhã até se eu quiser mudar, eu estou usando React Query. Se eu quisesse mudar, sei lá, para outra biblioteca, não importaria para o meu componente, porque as responsabilidades estão separadas. Se eu quiser mudar, por exemplo, o meu componente, se eu quiser chamar isso aqui em outro lugar, se não for mais um text message, eu não preciso pensar em todas as minhas regras de negócio, porque isso aqui está muito bem separado. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês um exemplo prático de como essa reflexão e se importar com isso vai fazer total diferença na sua aplicação front-end, seja web, seja React Native ou seja uma CLI. Então, ele seguindo aqui até falando um pouco da empresa, né, que ele trabalha, né? Por exemplo, na Mendix usamos o modelo acima com um grande sucesso. A separação se tornou paradigma que todos seguem naturalmente. Um exemplo, o usuário precisa fazer o upload de uma planilha do Excel. Em seguida, executamos algumas validações do lado do cliente nela. Então, interagimos com o servidor e, finalmente, iniciamos alguns processos. Esse novo recurso resultaria, primeiro, em um novo armazenamento, apenas uma classe JS simples que captura o estado interno e os métodos para cada etapa do processo. Ele capturaria a lógica para a verificação, as interações com o back-end e criaríamos testes de unidade para verificar se as mensagens de validação corretas são geradas e se todo o processo funciona corretamente em todas as suas permutas de estado e condições de erro. Somente depois desse ponto, as pessoas começam a construir a UI. Escolha um bom componente de upload, crie formulários para todas as etapas e talvez altere as mensagens de validação original se elas não soarem certas. Então, aqui ele está dando um exemplo, igual de um exemplo da funcionalidade ali de criar, ele tá dando um exemplo se a sua aplicação precisa, sei lá, subir uma planilha. Tem muita coisa que acontece por trás quando você aperta o botão lá de upload, vai fazer uma validação no front-end para ver se o arquivo da planilha é válido, depois vai mandar aquilo para um back-end, o back-end vai processar, provavelmente vai extrair essas informações da planilha e salvar em um banco de dados. Então você pode pensar tudo isso a parte da sua UI, da sua interface, e só depois que todos esses processos estiverem prontos suas regras de negócio, aí você pensa lá no seu componente, como é que vai ser o botão, né, a interface ali do usuário. Mas, mais uma vez, tudo isso estando pronto e desacoplado, nada impediria que eu rodasse um comando na minha linha de comando ali, com uma CLI, colocando, né, o caminho do arquivo, do arquivo, da planilha, e funcionaria da mesma forma, né? Então, é isso que ele quer dizer. Nesse ponto, você também pode entender porque não sou fã das coisas que misturam interação de back-end diretamente na UI, como as ligações React Apollo como meios de interagir com o GraphQL. A interação de back-end, como enviar mutações ou busca de dados, é responsabilidade dos meus armazenamentos de domínio, não da camada de UI, tá? O React Apollo até agora me parece um atalho que leva facilmente a uma configuração fortemente acoplada. Isso é uma discussão que eu tive recentemente, né, com alguns desenvolvedores, né, na empresa que eu estou trabalhando, e uma reflexão pessoal também, porque eu estou trabalhando numa empresa que agora utiliza o GraphQL e o React Apollo. Eu realmente vejo isso, que tem uma tendência de acoplamento muito maior. E se você não conhece, né, o GraphQL e o Apollo, basicamente o GraphQL é uma alternativa que a gente tem a RESTful API. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente essa biblioteca, o React Apollo, ela incentiva, né, a sua chamada ali ao banco de dados, né, as suas queries e as suas mutations, tá muito próximo do seu componente, né, como ele coloca
aqui. Então ele fala que ele não é muito fã porque justamente acaba gerando um acoplamento. Ele gosta de ter uma separação um pouco maior, como por exemplo, né, a gente tem aqui na arquitetura do PRN, né? Então fala que é o meu serviço aqui, que ele vai interagir com a minha API, né? Meu banco de dados, seja um RESTful ou um GraphQL API. Isso tudo aqui vai ficar abstraído, né, para minha camada de apresentação. Então, até por exemplo, se amanhã eu quisesse mudar, não vou usar mais React Query, vou utilizar GraphQL. O que eu mudaria? Basicamente, eu mudaria aqui dentro, mas para mim o UI não mudaria nada. Então, é mais uma reflexão sobre esse ponto aqui. E aqui, nos próximos parágrafos, eu vou pular rapidamente para não estender muito o vídeo, mas basicamente ele faz uma reflexão sobre aquelas perguntas iniciais ali, lembrando que o contexto é do contexto do Redux e do Mobex, isso iria alterar ali a arquitetura, né? Ou seja, se tornaria obsoleta, enfim, o gerenciamento de estado. É por isso que ele trouxe essa reflexão aqui de você precisa ter essa separação da sua UI, do seu gerenciamento de estados e das suas regras de negócio. E na conclusão, ele coloca assim, né? Antes de nos separarmos, vamos ao meta, né? Não sei o que é a tradução que ficou meio ruim. Todo blogueiro sabe que um blog precisa de imagens para envolver os usuários. Este blog ainda não apresentou nenhuma imagem e, portanto, tem uma UI pobre e abaixo do ideal, mas ainda pode executar todos os seus objetivos de negócio, compartilhando os pensamentos acima com você, porque embora extremamente crucial de uma perspectiva de implementação, a interface do usuário é apenas uma reflexão tardia. Então aqui ele faz uma brincadeira, né, que ele não teve nenhuma imagem, né, teve uma imagem ali na verdade, um screenshot, mas ele não fez nenhum gráfico, nada desse sentido, e ele conseguiu entregar o valor dele aqui no artigo, né? Então uma brincadeira aqui, mas essa conclusão final é muito interessante, né? A interface do usuário é apenas uma reflexão tardia. Então vou deixar o artigo original aqui, né, o nome UI as a afterthought, ou seja, né, a interface, né, como uma reflexão tardia, algo que você deve pensar depois. E ele deixa até um screenshot aqui que é bem interessante, né, que vocês podem ver basicamente, né, conforme ele vai interagindo aqui, né, as funções, né, que são executadas, né, no caso ele está executando diretamente aqui, não sei se está dando para ver que eu tá pequeno, ele está na verdade chamando as funções diretamente aqui no console, né, e pode ver que cada interação ali é equivalente a uma chamada na CLI, então ele consegue, nesse caso aqui, fazer essa compra no carrinho, utilizando a CLI ou se fosse a interface web. Então, para provar o ponto dele, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse artigo. Eu trouxe porque eu vi esse artigo há mais ou menos um ano e meio atrás ou mais e me ajudou pra caramba a refletir mais sobre arquitetura para front-end, separação de responsabilidade. Inclusive, eu trouxe esse pensamento para dentro do PRN, para as aulas do PRN. Os alunos que estão acompanhando aí já sabem disso, mas eu queria trazer aqui pro canal também. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve e comenta aí o que você achou desse formato de vídeo, trazendo alguns artigos aqui que eu acho interessante, relevante. Pretendo trazer mais, se vocês curtirem esse conteúdo, e trazer as minhas reflexões, a minha experiência de carreira em cima disso. Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.